revelado o milagroso significado oculto do Pai Nosso, transformação divina que transfere bênçãos. No terceiro ano de Joaquim, a pequena Betânia pulsava sob o peso da opressão romana. As sombras pairavam, não apenas sobre a terra, mas sobre os corações de seus habitantes. Maria, irmã de Marta, frequentemente buscava abrigo nas memórias de seus entes queridos, visitando o túmulo que guardava suas saudades. A cada visita, ela levava consigo a louração de sua alma, clamando em dor pela presença dos que partiram. Entre flores murchas e lágrimas silenciosas, a opressão do momento se refletia em seu coração quebrantado. Enquanto isso, a fama de um homem que falava com autoridade crescia, Jesus de Nazaré. Diziam que ele trazia esperança e ensinamentos que libertavam as almas aprisionadas. Certa manhã, enquanto os discípulos se reuniam para ouvir o Mestre, Maria decidiu se juntar a eles, ansiando por um significado maior, por respostas que aliviassem suas ansiedades. O ar estava pesado com incertezas, mas a voz de Jesus cortava a tensão como um bálsamo. Quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Ele começou, e Maria sentiu seu coração pulsar mais forte. As palavras soaram para ela como um convite, um chamado a ver a relação com Deus não como distante, mas íntima e poderosa. Enquanto a conversa fluía, a seriedade nos rostos dos discípulos fazia seu coração se apertar. Podia ver Davi, o grande rei, em espírito, trazendo suas angústias. Como posso encontrar paz em meio à dor? Maria se perguntava, ressonando com as frustrações de sua própria vida. Davi compartilhava como a realeza tornava-se um fardo em ausência da presença divina. As promessas do reino, mencionadas por Jesus, ecoavam em sua mente, tentando acalmar a tormenta interior. Com cada palavra que deixava os lábios do Senhor, Maria lutava contra suas dúvidas. Seja feita a tua vontade, ele exclamou, e uma tensão se formou dentro dela. Confiar plenamente nas mãos de Deus parecia uma tarefa monumental quando a dor a cercava. Contudo, a sala se tornava um espaço sagrado, onde cada clamor e cada solicitação eram transformados em oportunidades de proximidade com o Criador. Então Jesus clamou, Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Maria refletiu sobre suas necessidades. O que realmente precisava? Não eram apenas as provisões físicas, mas sim o entendimento profundo de que a conexão com Deus e com os outros era seu verdadeiro sustento. O impacto da conversa criava um ambiente carregado de expectativa. Todos, incluindo Davi, sentiam a possibilidade de mudança. A oração não era meramente um ritual, era uma linha que ligava vidas em um propósito maior, um meio de transformação. Maria, observando seu ambiente, percebeu que sua dor não a definia, mas poderia ser um espaço para a renovação. Enquanto a oração continuava, as palavras de Jesus reverberavam em seu espírito, levando-a à introspecção. O clamor por compreensão da vontade divina era uma chamada à ação. Um dilema se formava. Como aplicar essa nova revelação em suas vidas repletas de desafios? Quando Maria se levantou, uma chama renovada de fé nascia dentro dela. As promessas divinas não eram apenas histórias de outrora, eram um desafio contemporâneo, o que significa verdadeiramente buscar o reino de Deus. Ela caminhava em direção ao vazio que se abria diante dela, entrelaçando dor e esperança, aguardando a resposta divina que também ressoava em cada coração presente. Assim, a história de Maria e Davi deixava um brilho de expectativa nos ares, prontos para a continuidade de suas jornadas de fé. Quando Maria saiu da casa onde Jesus compartilhara suas palavras, seus passos ecoavam na terra árida de Betânia. A luz do sol da manhã penetrava as nuvens esparsas, como se o próprio céu estivesse respondendo ao seu clamor interior. Durante a caminhada, cada passo parecia a conduzi-la a um local de discernimento, onde a dor e a esperança se entrelaçavam como as raízes de uma árvore antiga. Enquanto isso, Marta, sua irmã, também sentia o peso da opressão que cercava a família. Trabalhando em casa,
Ela olhava pela janela na direção de onde Maria havia ido. A inquietação a consumia, pois sabia que, embora a presença de Jesus fosse um porto seguro, a incerteza da vida sem seu amado irmão Lázaro a assombrava. O eco daquelas promessas, que surgiam como flores na aridez da tristeza, tornava-se cada vez mais vívidas na mente de Marta. Um dia, ele me dirá o que deve ser feito, pensou ela, enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Maria decidiu visitar o túmulo de Lázaro mais uma vez. Quando chegou, o lugar era um símbolo de sua dor, mas também de um amor que nunca cessaria. Ela olhou para a pedra que selava a entrada da sepultura, e sua mente foi invadida por memórias de risadas e alegrias. Nesse momento, uma onda de compaixão a envolveu, e ela começou a orar em seu interior, não apenas por Lázaro, mas por todos aqueles que conheciam a dor do luto. Senhor, ouvi os teus ensinamentos, mas a dor do meu coração é profunda. O clamor pela tua vontade vai além das palavras que aprendi, lamentou Maria. E enquanto ela buscava um sinal, o vento soprou suavemente, levando consigo seu clamor e trazendo uma resposta silenciosa que apenas seu espírito poderia discernir. Naquela mesma manhã, Jesus e seus discípulos se dirigiam à cidade. Ao se aproximarem do local onde Maria estava, Jorge, um dos 12, sentiu uma inquietação crescente, como se os céus estivessem prestes a se manifestar. Ele se virou para Jesus e, com um brilho de esperança nos olhos, perguntou: Mestre, será que a hora da revelação se aproxima? Sinto que algo glorioso está prestes a acontecer. Jesus sorriu, mas um conhecimento divino cruzou sua mente. É necessário que todos vejam que por meio da dor, a glória de Deus se revela. Aqueles que creem, mesmo diante da adversidade, são fortalecidos, respondeu ele, e seu olhar se fixou no horizonte. Conforme se aproximavam do sepulcro, Maria sentiu a presença de Jesus e correu ao seu encontro. Ao ver o Senhor, seu coração se encheu de esperança e, simultaneamente, de um temor reverente. Mestre, se estivéias aqui, meu irmão não teria morrido, disse. E suas palavras carregavam a perplexidade de um amor que queria compreender a combinação entre a dor e a esperança. O olhar de Jesus encontrou o de Maria. E naquele momento, uma conexão espiritual se estabeleceu. Ele não respondeu imediatamente, mas seu coração sofreu em ressonância com a dor dela. Eu sou a ressurreição e a vida, declarou Jesus, e as palavras, cheias de poder, retumbaram nas profundezas da alma de Maria. Enquanto ele se aproximava do sepulcro, um profundo silêncio envolveu o lugar. Todos os presentes, incluindo Marta, sentiram uma tensão no ar, como se a expectativa do divino estivesse prestes a irromper. Removei a pedra, ordenou Jesus, e um murmúrio correu entre os discípulos e espectadores. Marta hesitou. Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Contudo, Jesus respondeu com firmeza: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E assim, um novo mistério surgia. O plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em Betânia, como uma resposta a um clamor triste que buscava consolo. A fé de Maria e Marta seria testada e reafirmada, não apenas em palavras, mas em ações que mudariam para sempre a trajetória da vida em sua pequena cidade. E à medida que a pedra era removida, os céus se preparavam para abrir-se mais uma vez, e um novo milagre aguardava aqueles que observavam com corações esperançosos. O que mais o Senhor tinha reservado para aqueles que nele confiam? A resposta estava prestes a ser revelada, trazendo à luz o plano eterno de Deus. Quando a pedra foi removida, o ar estava impregnado de expectativa. Maria, com o coração acelerado, observava Jesus enquanto ele se despedia do mundo da dor, erguendo os olhos ao céu como se estivesse diretamente em contato com o Altíssimo. O sol brilhava ardentemente, e cada raio parecia intensificar o momento, tornando-o sagrado. Pai,
Graças te dou porque me ouviste. Disse Jesus em voz alta, e cada palavra ressoou como um eco profundo nas almas de todos os presentes. As lágrimas de Marta e de Maria estavam agora mescladas a um misto de confusão e esperança. Elas trocavam olhares, questionando-se o que significava tudo aquilo. Jesus então voltou-se para a entrada do sepulcro e ordenou: Lázaro, vem para fora. Sua voz era como um comando celestial que atravessava a barreira da morte e da desesperança. Um silêncio pesado se instalou, como se a própria natureza aguardasse a resposta de um coração que conhecia o amor de Deus. Então, à vista de todos, um movimento começou a surgir. A figura envolta em ataduras começou a se mover lentamente, como se o próprio Lázaro estivesse despertando de um sono profundo. O que está acontecendo? Murmurou um dos discípulos, enquanto outros se agarravam com temor à certeza de que presenciavam algo verdadeiramente sobrenatural. Com um esforço impossível de explicar, Lázaro, ainda envolto em panos mortuários, saiu do túmulo. A multidão, atônita, presenciou a ressurreição daquele que estava entre os mortos por 4 dias. Um clamor de espanto e alegria se misturava, como ondas de um mar agitado, enquanto Maria e Marta, finalmente aliviadas, contavam com a certeza de que o amor de Jesus triunfara sobre a morte. Desatai-o e deixai-o ir, ordenou Jesus, e as pessoas ao redor correram para atender ao seu chamado. Não eram somente as ataduras físicas que Lázaro deixaria para trás, mas também as cadeias espirituais que o envolviam, simbolizando a nova vida que lhe seria entregue. As reações imediatas foram intensas. Aqueles que haviam testemunhado a cena não só se maravilhavam, mas também começavam a refletir tardiamente sobre o que acabaram de vivenciar. Em corações ansiosos e glorificados, sussurros de perguntas nasciam. Quem é esse que até os mortos ouve? As sementes da fé foram plantadas nas mentes de muitos, preparando o caminho para a manifestação do reino dos céus. Entretanto, em meio à alegria, sempre houve questionamentos. Os fariseus, percebendo o impacto do milagre, começaram a tramar. Se assim continuamos, todos crerão nele, falavam em sussurros, sentindo suas próprias posições de poder e influência ameaçadas. Suspeitas e intrigas se acumulavam, preparando o cenário para um conflito que se desenrolaria com as consequências da grande revelação. Maria e Marta abraçaram Lázaro, e em meio a lágrimas de alegria, o abraço tornou-se um sinal. Não era apenas a vida de Lázaro que havia sido restaurada, mas também um novo chamado para todos os que ali se reuniam. O significado do milagre estava além da ressurreição. Ele era um vislumbre da esperança eterna que Jesus prometia, mostrando que mesmo na dor extrema, o amor de Deus venceria. Mas o que mais Deus tinha reservado? Qual seria a missão que emergiria desse ato divino? Olhares entristecidos e esperançosos se encontravam em Betânia, enquanto no fundo do coração ressoava a pergunta: e se a morte não é o fim, mas o começo de algo ainda mais esplendoroso, conforme as Escrituras prometem? Uma nova dimensão do plano eterno de Deus estava prestes a se revelar, à medida que os laços da aliança eram renovados e esperanças se estabeleciam nos corações dos crentes. No silêncio que seguiu a ressurreição de Lázaro, os corações estavam agitados como as águas de um lago após uma tempestade. Os olhares se voltaram para Jesus, a fonte daquele milagre, que olhava de forma serena para a multidão. Os discípulos, ainda maravilhados, estavam em um estado de confusão espiritual, tentando entender as profundezas do que haviam testemunhado. Os que haviam sido curados de enfermidades e receberam livramentos miraculosos estavam agora repletos de novos questionamentos. Entre a multidão, um grupo de fariseus se afastava, sussurrando umas palavras furtivas. Se não fizermos algo a respeito desse homem, disse um deles, tudo o que construímos estará em perigo. O desejo de proteger suas tradições e poder começava a moldar planos sombrios que ecoavam dentro dos muros de Jerusalém. Naquela noite,
Enquanto a luz da lua iluminava as casas de Betânia, Jesus reuniu seus discípulos para compartilhar um ensinamento profundo sobre o reino de Deus. Ele os levara em um caminho que o levaria a Jerusalém e à grande revelação. Não se espantem com o que viram hoje, ele começou, porque o que vocês testemunharam é apenas um reflexo do que está por vir. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os corações dos ouvintes estremeceram com a verdade que permeava aquela simples declaração. O significado da esperança eterna transcendeu suas mentes, mas como poderiam entender toda a sua profundidade? Por fim, Pedro, com a bravura que lhe era peculiar, perguntou: Senhor, o que isso significa para nós que seguimos teus passos? Em verdade vos digo, respondeu Jesus. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. O milagre que testemunharam não é somente para alegrar-vos, mas para fortificarem-se em fé e levarem a luz ao mundo. A morte física não é o fim, mas uma passagem, e é a minha vitória sobre a morte que vocês levarão a cada coração aflito. As palavras de Jesus ecoavam em uníssono com os ecos das Escrituras. O profeta Isaías já havia declarado que o povo que andava nas trevas veria uma grande luz. Isaías 9:2. O encontro com a ressurreição de Lázaro era um vislumbre dessa luz penetrante, projetando esperanças em cada alma que, até aquele momento, só conhecia a escuridão e a dor. Era um chamado à transformação, não só de Lázaro, mas de todos que cercavam a verdade de Cristo. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre a região, Marta e Maria, ainda em estado de alegria misturado com assombro, dirigiram-se à casa de Lázaro. Lá, ele se preparava para ser o centro das atenções. O que poderia ser mais impactante do que a ressurreição daquele que fora considerado um morto? Seria um testemunho vivo do poder de Jesus, a união do reino celestial com a terra. Hoje, muitos virão para ouvir e crer, disse Marta com fervor, mas precisamos lembrá-los de que essa não é apenas uma história, mas uma promessa de fé e vida. Enquanto isso, os fariseus começaram a se reunir, tramando planos e estratégias. Um sentimento de crescente inquietude permeava o ambiente. Eles viam os seguidores de Jesus se multiplicando e temiam que sua influência se tornasse incontrolável. Desta maneira, a rocha do complô estava se formando, e células de traição começavam a se articular no escuro. Mas nesse mesmo dia, ao pôr do sol, um enviado do Senhor, um profeta que não conheciam, surgiria em Jerusalém. Um novo desígnio divino começava a ser tecido através dos murmúrios das multidões. O que o Pai tinha para fazer estava além da compreensão humana, ecoando as promessas das Escrituras, trazendo à luz uma nova aliança que prepararia a humanidade para algo grandioso. E assim, o segredo do reino que ainda não fora revelado estava prestes a ressoar em cada esquina e coração. Um plano soberano de Deus estava em ação. E como a profecia anunciou, um caminho seria aberto onde antes havia apenas escuridão. O questionamento brotava novamente. Que mistério se desenrolará diante de nós, se tudo isto é apenas o começo? A manhã seguinte, despertou com a cidade de Jerusalém em alvoroço. As novas da ressurreição de Lázaro reverberavam por cada rua, cada mercado, como um eco que não cessava. As pessoas falavam entre si, reunindo-se em grupos, buscando entender a profundidade do milagre, enquanto outras se mostravam céticas, questionando a veracidade dos eventos que haviam tão repentinamente transformado a história. Jesus e seus discípulos dirigiram-se à cidade, sabendo que o tempo estava se esgotando antes que as revelações do Pai fossem plenamente cumpridas. À medida que caminhavam, o murmúrio da multidão crescia. É ele? O que trouxe Lázaro de volta? O que mais este homem pode fazer? Essas perguntas dançavam no ar, como uma sinfonia de expectativa e dúvida. Ao entrarem em Jerusalém,
Os olhares curiosos seguiam cada movimento. Nunca antes um homem havia se levantado diante da própria morte, e agora ali estava, com seus discípulos, exalando uma autoridade que causava temor e reverência ao mesmo tempo. Ele se dirigiu ao templo, onde as multidões se reuniam em fervor. No entanto, à sombra desse momento glorioso, os fariseus se reuniam em círculos fechados, com seus rostos sombrios e planos malévolos. Precisamos fazer algo antes que o povo o siga para sempre, disse um deles, enquanto traçavam estratégias que visavam desacreditar Jesus. Se não o detivermos, perderemos tudo. O povo será enganado e a nossa posição será arruinada. Enquanto os líderes religiosos tramavam em meio à penumbra de suas próprias inseguranças, Jesus chegou ao templo. A realidade espiritual que o cercava era palpável, e ele sentiu que o Pai o chamava a um ato que revelaria a verdade de sua missão. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, proclamou ele com voz grave e doce. A multidão hesitou, atraída pela promessa de descanso e verdade. Aqueles que conheciam as Escrituras começavam a vislumbrar a conexão. A profecia de Isaías se desdobrava ali mesmo, e a luz da esperança começava a atravessar o tecido da tradição. Ouvindo seu chamado, as pessoas começaram a se aproximar, e muitos contaminaram-se com a fé ardente que emanava de suas palavras. Entre eles, um cego de nascença, que sentira a dor da escuridão durante toda a vida, ouviu a voz de Jesus e clamou: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor, intenso e sincero, fez com que muitos se voltassem novamente para o Mestre. Em um movimento repleto de compaixão, Jesus se aproximou do homem e perguntou: O que queres que eu te faça? O cego, em sua vulnerabilidade e fé, respondeu: Que eu veja. Sem hesitar, Jesus disse: A tua fé te salvou. E o cego, aos poucos, começou a enxergar a luz da manhã, e seu grito de louvor ecoou em toda a cidade. Esse ato milagroso não apenas revelou o poder de Cristo, mas também o estado do coração de muitos. A dúvida e o temor se confrontaram com a fé crescente que começava a tomar conta do povo. Algumas pessoas, tomadas por um sentimento de incredulidade, sussurravam entre si, tentando racionalizar a cena que vivenciavam. Porém, outros se curvavam em adoração, acolhendo o que o Senhor estava fazendo em suas vidas. O dia se aproximava do fim, mas o espírito da revelação ainda pairava sobre Jerusalém. Jesus sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando e que muito em breve, sua missão divina se tornaria evidente. A verdade do reino de Deus, que trazia vida, cura e esperança, era para todos que se dispunham a crer. Entre as intervenções divinas e os planos sombrios de opressão, o caminho do Senhor se firmava e as poderosas palavras de Jesus ecoavam na mente de todos. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E enquanto a multidão se dispersava, um novo pensamento emergia. Que outras revelações aguardam sob a superfície desse plano redentor já em movimento? Assim, as verdades de Deus, alongando-se como ondas nos mares do tempo, prometiam alcançar os corações que buscavam a verdadeira luz. O sol começava a se pôr atrás das colinas que cercavam Jerusalém, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A cidade fervilhava com o eco dos acontecimentos do dia. À medida que os peregrinos se juntavam às famílias, o nome de Jesus era murmurando em admiração e temor. Os fariseus, observando a cena com olhares ardilosos, sabiam que a maré de popularidade de Jesus não poderia ser ignorada. Este homem é uma ameaça. Um dos líderes murmurou, seu rosto escuro como uma tempestade. Devemos confrontá-lo diretamente. Ele se atreve a proclamar o que os profetas disseram, e o povo o segue como ovelhas. Se deixarmos isso continuar,
A cidade se tornará um templo da heresia. Enquanto isso, Jesus, consciente do que estava por vir, retirou-se um pouco do burburinho, buscando um retiro em uma casa de um homem chamado Simão, um leproso curado que se tornara seu amigo fiel. O ambiente estava repleto de reverência, a luz das lâmpadas balançando em harmonia com o murmúrio de orações de gratidão. Na mesa, um perfume suave começou a encher o ar. Uma mulher, com cabelos longos e olhos cheios de determinação, entrou trazendo um vaso de alabastro cheio de um unguento precioso. Todo o recinto ficou em silêncio, os olhares voltados para ela, em espanto e expectativa. Com mãos trêmulas, ela quebrou o vaso e começou a ungir os pés de Jesus, secando-os com seus cabelos. "Por que este desperdício?" sussurrou um dos discípulos, a indignação tingida de avareza. Esse unguento poderia ser vendido por um alto preço e ser dado aos pobres. Mas Jesus, observando a cena com compaixão, respondeu: "Deixai-a em paz. Ela fez uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tereis convosco. Mas a mim não me tereis sempre." Ele sabia que a unção não era apenas um ato de adoração. Era uma preparação para o que estava prestes a acontecer. Assim, o cristão mais ousado em fé poderia ver no gesto da mulher a antecipação de um sacrifício maior, que não se restringia a um corpo físico, mas ao povo perdido que buscava a redenção. O ato de adoração, por sua vez, reacendeu a indignação entre os fariseus, que planejavam um ataque organizado contra Jesus. Se ele permitiu tal ato de blasfêmia, será que podemos confiar nele? Ele deve ser detido, antes que suas mentiras se espalhem ainda mais entre o povo. Naquela noite, enquanto os discípulos refletiam sobre o que tinha acontecido, a atmosfera estava carregada de um misto de temor e expectativa. Jesus, em suas falas profundas e carregadas de significado espiritual, sabia que o Pai estava revelando um plano que transcendia a compreensão humanamente limitada. A mulher não apenas ungiu os pés de Jesus, ela estava selando um momento de verdade que ecoaria pelas gerações. Assim, o que parecia ser um simples ritual se tornava um poderoso testemunho de fé, indicando a conexão entre a unção e a grande transformação que se aproximava, uma transformação que renderia frutos eternos. Então, Jesus voltou seus olhos em direção aos discípulos e disse: "Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, o que ela fez também será contado em memória dela." Com essas palavras, um mistério começava a se desdobrar, e todos que estavam próximos sentiam a gravidade do momento. O que mais o Pai tinha reservado? Qual era o papel de cada um naquele plano celestial? Entre perguntas e esperanças, as respostas estavam prestes a ser reveladas, desafiando as próprias fundações da lei e da tradição. Assim, em meio a planos traiçoeiros e atos sagrados, o caminho do Senhor estava prestes a ser traçado com uma nova revelação, um entendimento profundo do amor divino que se manifestava através do sacrifício. E à medida que a noite caía, um vento suave soprava sobre a cidade, como se o próprio Deus estivesse preparando seus servos para o cumprimento de sua promessa soberana. Enquanto a noite avançava e as estrelas começavam a brilhar no céu de Jerusalém, um silêncio pesado tomava conta do ambiente na casa de Simão. Os discípulos, com os corações pulsando, estavam imersos em uma mistura de reverência e apreensão. Em cada canto da sala, pequenos murmúrios se formavam. A ansiedade era palpável, uma pressão quase sobrenatural que antecipava algo grandioso. Jesus observava seus seguidores, seus olhos penetrantes como um farol na escuridão. Ele sabia que a unção nos pés estava ligada não somente a um ato de devoção, mas ao clímax do plano redentor que o Pai tinha orquestrado. E, discernindo a inquietação na alma de seus discípulos, ele decidiu revelar um pouco mais do mistério que cercava sua missão. Em verdade vos digo." Começou Jesus, sua voz serena, mas carregada de um peso celestial. "Muito em breve, o que está obscuro a vós será esclarecido.
O Pai não deseja que vocês caminhem nas sombras da ignorância, pois seu espírito anseia pela verdade. O silêncio se aprofundou, e todos os presentes sentiram a intensidade de suas palavras. E então, Jesus fez uma pausa, seus olhos fixos em cada um deles, antes de prosseguir. O que eu faço, vós não podeis entender agora, mas compreenderão depois. O fato de que eu e o Pai somos um será revelado em meu sacrifício. Suas palavras, embora consoladoras, traziam um peso de certeza sobre o que estava por vir. Dentro da sala, Pedro, sempre o espontâneo, não pôde conter a emoção. Senhor, por que não podemos compreender agora? O que está reservado para nós? Sinto como se houvesse algo mais profundo que devemos saber. Jesus, percebendo a luta interna de Pedro, respondeu: O caminho do homem é cego, sem a luz do Espírito. Mas o Pai enviará o Consolador, que vos guiará em toda a verdade, e vos lembrará de tudo o que eu vos disse. Neste momento, as palavras de Jesus foram como um eco reverberando nas paredes daquele recinto, criando um espaço sagrado, onde a revelação estava prestes a ser desvelada. Ele olhou novamente para a mulher que tinha ungido seus pés, e o amor em seu olhar brilhou como um luar sobre as águas tranquilas. Assim como ela ungiu meus pés, vós também deveis estar preparados para preparar o caminho da verdade, porque em breve, o que parecia ser o fim, será o início de um novo pacto, de uma nova aliança com o povo. A sala permaneceu em silêncio. A importância das declarações de Jesus pesando sobre os corações. Então, enquanto os discípulos se esforçavam para captar a enormidade daquelas promessas, uma sombra se aproximou da porta da casa. Olhares se voltaram em direção à entrada, onde um grupo de homens encapuzados se perfilava. Um dos fariseus, com um semblante determinado, avançou em meio à penumbra. Jesus de Nazaré. Chegou a hora da verdade ser confrontada, ele exclamou, sua voz ardente com a força da condenação. Por que permites que esta mulher te unja com um perfume caro, em vez de servir aos pobres? Jesus se levantou, a atmosfera mudando em um instante. O ar estava espesso com tensão espiritual. Ele sabia que este ataque não era apenas sobre um ato de adoração. Era um ataque à essência de sua mensagem. Com um olhar de firmeza, disse: De fato, os pobres sempre estarão convosco, mas a mim não me tereis sempre. Esta mulher fez uma boa ação, preparando-me para o meu sepultamento. O murmúrio se intensificou entre os fariseus, e a atmosfera estava carregada com a resistência de suas tradições. O fim parecia próximo, mas ao mesmo tempo, um novo começo estava se formando, invisível, mas real. Jesus percebeu o coração dos homens, a animosidade, e sabia que os planos do Pai iriam se desenrolar em uma tapeçaria de redenção. Assim como ela ungirá meus pés, eu estarei entre vós. Mas em breve, o mundo verá o que significa estar verdadeiramente unido ao Pai. E enquanto essas palavras reverberavam, o silêncio mais uma vez caiu, preenchido por um profundo entendimento do que estava por vir. Uma nova jornada de vida, morte e ressurreição, prefigurando o Espírito que habitaria aqueles que criam. O plano soberano de Deus, escondido aos olhos da lógica humana, começava a se revelar com toda a sua profundidade. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, o destino de muitos estava prestes a ser mudado, e a pergunta pairava no ar. Estaria o mundo preparado para o milagre da transformação que estava a caminho? Enquanto os ecos das palavras de Jesus ainda reverberavam na sala, uma tensão crescente continuava a pairar no ar. Os olhares dos discípulos agora se voltavam tanto para o Senhor quanto para os fariseus, que, ao ouvirem o que consideravam blasfêmia, se tornavam cada vez mais impacientes. O grupo encapuzado trocava olhares cúmplices, a fermentação da traição se intensificando. No meio da inquietação, Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo, se afastou um pouco,
seus pensamentos turvos, como sombras que se alongavam com a luz da noite. Ele sentia o peso do que estava prestes a fazer. A avareza e a dúvida começavam a consumir seu coração. Uma batalha interna que o distanciava das promessas que Jesus havia feito. Jesus, percebendo a turbulência em seu espírito, encarou Judas com um olhar que penetrava muito mais fundo do que a mera superfície. Aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, disse ele, referindo-se à traição que estava prestes a ser consumada, cumprindo assim as Escrituras. Salmos 41:9. Os discípulos se entreolharam, confusos. Não podiam entender a gravidade daquelas palavras. Pedro, em sua natureza impetuosa, apressou-se a perguntar: Senhor, será que sou eu quem te trairá? Um de vós que está comigo à mesa, respondeu Jesus, seu tom grave causando um calafrio na sala. A expectativa naquele ambiente era palpável, e a atmosfera tornava-se carregada com um misto de medo e certeza. Enquanto a conversa se desenrolava, a sombra da morte já estava sobre eles. A noite caía com uma força silenciosa, e a lembrança do que estava a acontecer fora da casa se tornava mais intensa. As notícias sobre Jesus estavam se espalhando rapidamente por Jerusalém, e os sacerdotes e fariseus planejavam ações drásticas para desmantelar a influência de quem muitos começavam a reconhecer como o Messias. Jesus sabia que o tempo estava se esgotando. Ele decidiu confortar seus discípulos oferecendo palavras de encorajamento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse ele, prometendo que mesmo na tragédia, haveria um propósito divino a se cumprir. Naquele instante, uma ideia brilhante se fez presente em seu espírito, como um raio de luz atravessando uma sala escura. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6 proclamou, preparando-os para o que estava por vir. Enquanto a revelação das Escrituras se desdobrava diante deles, a sombra da traição não era o único presságio. Ao longe, o barulho de passos apressados começou a se aproximar, e o som de metal se chocando começou a se destacar na quietude da noite. Os discípulos, em estado de alerta, sabiam que estavam à beira de um confronto. Eis que o evento pelo qual o Pai me enviou se aproxima. Jesus falou, sua voz grave misturando-se ao peso espiritual da hora. Ele então levantou os olhos ao céu, como se pedisse ao Pai por forças para o caminho que estava prestes a percorrer. Lembrem-se, esta noite não é apenas sobre o fim. É sobre a redenção e a nova aliança que será estabelecida em meu sangue. Um murmúrio de confusão e temor encheu a sala, quando aqueles disfarçados na escuridão apresentaram um oficial de segurança e emissários dos fariseus. Uma luz tênue iluminou os rostos, e Jesus, sem vacilar, preparou-se para o que estava prestes a acontecer. Enquanto a tensão era palpável e o peso do momento se desprendia dos lábios de Jesus, uma pergunta ressoou nos corações dos discípulos. Que transformação divina aguardava por nós, agora que a última peça do plano soberano do Pai estava prestes a se encaixar na história da humanidade? Os olhos dos discípulos se arregalaram quando um grupo de soldados se adiantou, iluminados pela tocha ardente que tremulava no ar fresco da noite. Com a luz, as sombras dançavam em suas faces, refletindo o medo e a determinação que se misturavam no coração dos homens que haviam seguido Jesus até o fim. Ao ver os emissários, a realidade daquela noite se tornava cada vez mais aterradora. Pedro, com fogo em seu peito, puxou a espada pronto para combater. Mas Jesus, com uma calma sobrenatural, ergueu a mão. Pedro, guarda a tua espada, ordenou Jesus, sua voz clara e serena como um rio tranquilo, mas carregada de autoridade. Aquele que usar da espada, pela espada perecerá. Mateus 26:52. A tensão aumentava. Jesus então se adiantou, a tranquilidade de seu ser contrastando com o caos que o cercava.
Ele olhou para os homens que estavam ali para prendê-lo, e com um tom que misturava graça e estranheza perguntou: Quem procurais? Jesus o Nazareno. Responderam eles com vozes decididas, cercados pela letra fria dos rituais e da lei. Sou eu, disse ele, e no instante que as palavras saíram de seus lábios, uma onda de poder o envolveu, fazendo os soldados hesitarem e recuarem, como que empurrados por uma força invisível. A escuridão da noite parecia alimentar-se da tensão que emanava do grupo, enquanto os discípulos observavam com os corações batendo desenfreados. No íntimo, cada um deles lutava com sua própria inquietude. A dúvida que invadia Judas era agora um eco silencioso em outros corações, e a pergunta ardia: como pode ser que ele, que fez maravilhas e acalmou tempestades, agora se entrega sem luta? A resposta estava na própria voz de Jesus, que se tornava um consolo para os aflitos. Acho que não sabeis que tenho poder para pedir ao meu Pai que neste momento me envia mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Ele falava com a majestosidade e clareza que só o próprio Filho de Deus poderia ter, revelando que seu destino não estava nas mãos dos homens, mas sim na soberania divina. Os discípulos estavam perplexos, suas esperanças vacilantes como uma chama prestes a apagar-se. Contudo, em meio à escuridão, uma promessa pairava no ar. O plano de redenção de Deus estava se desdobrando. Tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras, continuou Jesus, suas palavras prenunciando não apenas a tragédia que estava por vir, mas a gloriosa redenção que se seguiria. Uma nova aliança, baseada em meu sangue, será estabelecida por muitos. Os homens, como marionetes acorrentadas ao destino, avançavam em direção a ele, prendendo-o, mas um novo nível de entendimento começava a florescer em alguns corações. As palavras de Jesus, uma luz em meio ao negrume, prometiam um véu que seria rasgado e um caminho aberto para todos que desejassem se achegar ao Pai. Enquanto isso, a sombra de Judas tornava-se ainda mais alarmante. Ele ficava cada vez mais ciente do peso de sua traição, e isso o devorava por dentro. Perturbado, ele se afastava desejando uma forma de retorno à senda que havia deixado para trás, mas o abismo já se abrira. Judas iria concluir seu ato impensável, mas algo mais estava prestes a ser revelado. Quando a noite chegar ao fim, e a luz da manhã descer sobre a terra, saberão que a verdadeira vida e a nova aliança se darão não só a vocês, mas ao mundo inteiro. Jesus anunciou, enquanto as correntes de traição se fechavam ao seu redor. E assim, enquanto o peso da traição e da redenção se entrelaçavam, um novo mistério se aproximava. O que era essa nova aliança, e como seu propósito se desdobraria? A voz do futuro estava se fazendo ouvir, prometendo a todos que ainda havia esperança e transformação no plano soberano do Pai. A madrugada trouxe um silêncio pesado, e o mistério da traição se aprofundava enquanto Jesus estava preso, aguardando a hora da verdade em um luxuoso palácio. A cidade de Jerusalém ainda estava dormindo, mas os corações de muitos estavam inquietos, repletos de curiosidade e medo. Os discípulos, dispersos e perdidos, sentiam a sombra da inevitabilidade se aproximar. Marta e Maria, angustiadas com a ausência de Jesus, se uniram a um grupo de mulheres determinadas a buscar o que restava de esperança. Elas discutiam em sussurros, refletindo sobre os ensinamentos que ouvira de Jesus, tentando unir as peças de um quebra-cabeça desenhado por Deus, mas que ainda estava vazio para elas. O que acontecerá agora? O que se tornará de nós e de tudo o que ele nos ensinou? No interior do palácio, os líderes religiosos se reuniam, olhares decididos e faces cobertas de preocupação. Caifás, o sumo sacerdote, liderava o grupo, e a conivência entre eles era palpável. Este homem está a nos destruir, dizia ele com fervor. É preciso eliminar essa ameaça antes que todo Israel comece a segui-lo.
Precisamos de uma acusação concreta para levá-lo ao governador. Enquanto planejavam, um grupo de soldados entrava, trazendo Jesus de volta das profundezas das prisões em que fora mantido. A presença do mestre, mesmo em cativeiro, irradiava uma força silenciosa, um poder que paralisava seus capturadores. Os olhares se voltaram para ele, e um mandato de condenação fazia o coração de muitos tremer. De repente, um dos sacerdotes aproximou-se, indagando com hostilidade. Se você é o Cristo, diga-nos quem você é realmente. Se eu vos disser, não me crereis. E se eu perguntar, não me respondereis. Respondeu Jesus, sua voz clara e poderosa. Com essas palavras, ele desafiava não só a sanção de sua prisão, mas a dúvida que permeava o coração de todos aqueles que lhe rodeavam. O eco de suas palavras se estendia como uma correnteza, questionando o papel de cada um na realização do plano soberano de Deus. Enquanto isso, no meio da multidão, Judas observava em silêncio, enredado em suas próprias trevas. Ele havia recebido as moedas de prata, mas a realização de sua traição estava se tornando uma carga pesada. O que antes parecia um ganho, agora era um fardo. Eu fiz isso por amor ao dinheiro, mas hei de perder minha própria alma, pensou Judas, sentindo a culpa sufocante crescer dentro dele. Os fariseus decidiram levar Jesus ao governador Pôncio Pilatos, acreditando que ele poderia executar a sentença que eles desejavam. Esse homem é perigoso. Ele se declara rei dos judeus, falavam, esfregando as palavras em meio a um fervor de ódio disfarçado de temor pela lei. Assim, caminhavam como sombras em direção à sede do poder romano, onde a verdade seria manipulada e invertida. Pilatos, um homem prático, observou silenciosamente Jesus sendo trazido diante dele. Ele notou a calma que emanava de Cristo, em contraste direto com a multidão enfurecida que exigia justiça por um homem que não reconhecia a verdadeira natureza da soberania de Deus. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. A pergunta era mais do que uma mera indagação. Era um teste de destino. Tu o dizes, afirmou Jesus, de forma firme e eficaz, não apenas aceita, mas a reivindicação de um reino que transcendia a compreensão humana. Um reino baseado na verdade, na redenção e no amor divino. O silêncio que se seguiu foi opressor. Pilatos sentiu o peso da responsabilidade, mas a pressão da multidão superava seus instintos. Enquanto os líderes religiosos agitavam as águas da condenação, os discípulos passaram a ouvir murmúrios de sofrimento. Isto não pode ser. Nosso mestre está sendo julgado como um criminoso. O que podemos fazer? Exclamava Pedro, sua impetuosidade provocando agitação no grupo. Devemos nos unir e defender nosso Senhor. Naquele instante, uma dúvida se infiltrou no coração de Pedro. E se tudo isso está verdadeiramente cumprindo as Escrituras? Mas imediatamente foi açoitado por um ímpeto de lealdade e esperança. A cena que se desenrolava poderia ser vista como um propósito de Deus em movimento, e o alerta claro se formou em cada coração. O que acontecerá a seguir? O que Deus tem reservado para nós? Com essas perguntas ecoando, o cenário estava se preparando para um clímax que mudaria para sempre a história. Enquanto os sacerdotes e o governador tramavam, a sombra da traição e de um plano redentivo se entrelaçavam, erguendo a verdadeira face do amor que se manifestaria por meio do sacrifício. As venas do plano soberano de Deus começavam a pulsar nas veias de Jerusalém, aguardando o momento em que a luz da verdade irromperia na escuridão do engano. E assim, os corações se tornavam pesados, mas a esperança ardente ainda queimava. O que mais Deus tinha reservado? O sangue inocente que estava prestes a ser vertido conduziria a um propósito sublime, além da compreensão humana, prometendo uma nova vida e uma nova aliança que a humanidade anseia.